Olá, segundo ano! Vamos para mais uma aula de matemática. Apostila, página 147. Hoje é 24/11. Nós vamos utilizar o relógio para medir o tempo. Nós temos dois tipos de relógio, o de ponteiro e o digital. Vamos lá? Lembra que na sala de aula nós víamos todo dia o horário que a gente iniciava as atividades e o tempo que a gente tinha para terminar a atividade. Então, vamos relembrar. O ponteiro pequeno, ele é utilizado para marcar a hora. O ponteiro grande, ele é utilizado para marcar os minutos. Cada tracinho desse é 1 minuto. E os números que estão na parte interna do relógio é para ser marcada a hora. Certo? O relógio digital é mais fácil, né? Nós temos primeiro esses dois números que indicam os minutos e depois dos pontinhos o número que indica a hora, tá? Relógio marcando 7 horas. Então, vamos lá. O ponteiro pequeno está voltado para que número? Para o 7. E os minutos, que é marcado nos risquinhos, o ponteiro grande está no 12, que é 0 minutos, que inicia a hora, ok? No relógio A, o ponteiro maior aponta para qual número? O maior, para o 12. No relógio B, o que indica que são exatamente 7 horas? Os minutos, que é 00. Relógio marcando 7 horas e 30 minutos ou 7 horas e meia. Olha lá, lembra que eu falei que o ponteiro pequeno marca a hora e o maior os minutos. Mas aqui é 6, tia. Mas se a gente contar todos esses pontinhos aqui, até chegar no 6, dá 30. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, a cada 5 risquinhos, nós temos a hora. Então, a parte interna marca, os números internos marcam a hora e os risquinhos o minuto. Do 12 até o 6 são 30 risquinhos, 30 minutos. No relógio digital já é mais fácil, 7 horas e 30 minutos. No relógio C, o ponteiro maior aponta para qual número? 6. E no relógio D, qual número está indicado os minutos? O 30. Vamos de curiosidade. Atualmente, utilizamos com frequência os relógios de ponteiros e os relógios digitais, mas nem sempre foi assim. Antigamente, as pessoas utilizavam outros instrumentos para medir o tempo. Observe algum deles. Quem sabe que instrumento é esse para medir o tempo? É o relógio de sol. E aqui? A ampulheta. No relógio de sol, a hora é estimada pela sombra do pino no mostrador. Então, esse pino aqui, conforme o sol vai andando, ele vai mudando a sombra. Então, a hora vai mudando também. E a ampulheta, o tempo é medido pela passagem de areia no compartimento ao outro, por meio de um orifício. Então, de acordo com a passagem de toda a areia, é contado 1 hora. O relógio ao lado indica o horário em que Haroldo iniciou seu almoço. Nesse relógio, o ponteiro maior está apontando para o
12. E o menor está apontando para o 12. Que horas são, segundo ano? Meio-dia. De acordo com esse relógio, Haroldo iniciou seu almoço às 12 horas ou meio-dia. Desenhe os ponteiros nos relógios abaixo de acordo com a hora indicada no relógio digital. Primeiro, nós vamos desenhar o ponteiro de minutos, que é o ponteiro maior. Aqui, quantos minutos tem? Nenhum. Aonde que inicia os minutos? No 12, não é? Olha lá. Então, nós vamos desenhar o minuto primeiro, que é o ponteiro maior. E o ponteiro menor indica a hora. Que horas são? 6 horas. Aonde que eu vou colocar o ponteiro menor? Viradinho para o 6. Ok? Minutos. 0 minutos. O ponteiro maior vai ficar virado para onde? Para o 12. E o ponteiro menor? Onde marca a hora? 9. C. Minutos, 0 minutos. Ponteiro maior virado para o 12. E o menor, que marca a hora? 10 horas. Muito bem. Para determinar o horário marcado em um relógio de ponteiros, precisamos saber se já passou ou não do meio-dia. Observe o que o Antônio disse. Antes do meio-dia, dizemos 7 horas. Depois do meio-dia, dizemos 7 horas da noite ou 19 horas, pois 12 horas mais 7 é igual a 19. Por que isso, tia? O dia, quando está dia, a gente marca somente uma volta no relógio, que seria 12 horas. Quando ele dá uma volta, o nosso dia ele inicia à meia-noite. Quando ele dá uma volta, ele está no meio do dia. Então, meio-dia, 12. Depois das 12, aí você vai somando 12 mais 7 para chegar no 19. Então, o 19 já passou do meio-dia, mais 7 horas depois do meio-dia, certo? Então, 7 horas da noite já passou 7 horas depois do meio-dia. Agora, complete os espaços de acordo com o horário de cada relógio. Antes do meio-dia. Que horas são? 9 horas. Antes do meio-dia. 11h30. Antes do meio-dia. 5 horas. Depois do meio-dia, o relógio já deu uma volta. Então, já é 12. Mais 2 horas depois. Então, aqui é 12, que já passou do meio-dia. Mais 2 horas. Que horas são? 2 horas da tarde, ou 12 mais 2 horas. Quanto que é 12 mais 2? 14 horas. Aqui já passou do meio-dia. Mais 4 horas. Então, depois do meio-dia, mais 4 horas. Que horas são? 12 mais 4, 12. 13, 14, 15, 16 horas. Ou 4 horas da tarde. O
dia tem 24 horas e pode ser dividido em períodos. Madrugada, das 0 às 6, manhã, das 6 às 12, tarde, das 12 às 18 e noite, das 18 às 24. Escreva algumas atividades que você geralmente realiza em cada um dos períodos do dia indicado. Então, o nosso dia começa aqui, ó, 0 hora. Da 0 hora até às 6 da manhã, ainda está à noite, madrugada. 6 da manhã começa a clarear o dia. Até o meio-dia é período da manhã, que é o período que nós estamos na escola. Meio-dia até às 18, que seria 6 horas da tarde, é o período da tarde. E das 18, que é às 6 horas da tarde, até a meia-noite, até às 24, desculpa, são meia-noite. É a noite. Agora, vocês vão colocar aqui o que vocês fazem na madrugada, entre meia-noite e 6 horas da manhã. O que vocês fazem de manhã, entre as 6 e as 12. O que vocês fazem à tarde, entre meio-dia e 6 da tarde. E o que vocês fazem à noite, das 6 da tarde à meia-noite. Podem fazer.